Paz bem, meus amigos. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias, a porta estreita, os que dizem, Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido, instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros, os meus animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E lhe disse: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 4. Essa parábola, nós vamos nos comparar ao nosso tempo, a todos os encarnados que são convidados ao festim, que são convidados ao trabalho do Cristo, ao trabalho de caridade. Todos são convidados, todos recebem o convite. Porém, todos têm o livre-arbítrio, têm a livre escolha. Essa escolha livre faz com que aceitem ou não o convite. Então, esse convite é estendido aos trabalhadores de última hora, que são ditos os trabalhadores de hoje, que têm a última oportunidade. Uns dizem sim e se colocam à disposição do trabalho, outros dizem não. Por que outros dizem não? Uns dizem que não tem tempo, porque tem muito trabalho, tem que cuidar da família. Outros dizem que tem uma festa de um amigo para ir. Outro diz que está muito cansado, porque o trabalho doméstico foi muito. Então, nem todos estão com a roupa nupcial, estão com o traje adequado ao festim, a essa festa, a essas bodas. Por quê? Porque cada um, com a sua liberdade de escolha, pode escolher o caminho, o seu caminho, porque Deus deu isso. Isso é uma lei, a lei de livre-arbítrio. Se somos livres para escolhas, somos livres para as consequências, que são as respostas perante as nossas atitudes. Aqui, continuando,
ele diz assim: o incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete. E ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não deve passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhe descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. O que diz aqui? Que Jesus, no seu tempo, quando ele veio à Terra, quando ele encarnou, teve um corpo físico como o nosso, ele falou, né, às pessoas da época de acordo com o conhecimento da época, através de parábolas. Mas que a ideia de Jesus era mostrar a continuidade da vida, o espírito, o mundo espiritual, a necessidade da reforma, a necessidade da mudança de atitude. Com parábolas, por quê? Porque as pessoas não tinham ainda uma evolução espiritual, não tinham o ensinamento de Jesus na sua máxima, porque ainda seguiam as leis arcaicas da época. E Jesus veio dizer, né, que o ser humano é um espírito eterno e que ele precisa ter mudanças de atitudes, mas ele falava com as palavras através das parábolas. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram poucos ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmos massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Gente, o que Jesus diz, o que o Evangelho vem falar? Que Jesus, mesmo nas palavras, ele falava de que a felicidade é a alegria, que ele se compara a essa festa nupcial, é o reino de Deus, é o reino dos céus. E esse reino dos céus, ele é adquirido através dessas mudanças, através de aceitar esse convite para esse trabalho, para essa nova fase em que nós nos encontramos, que é o trabalho de ajuda ao próximo, que é o trabalho da caridade, independente da religião, que é o trabalho do transformar o ódio em amor, de transformar o ódio em perdão, que é o trabalho de mudar com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, com os nossos pais, nossos irmãos, porque são os que estão bem pertinho da gente o tempo todo. Então, neste momento em que nós vivemos uma dificuldade, né, um sofrimento maior, que é uma pandemia, ele vem nos dizer que, mesmo em isolamento social, nós não podemos desamparar os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos e os nossos amigos. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, tem-se a oportunidade do trabalho, do auxílio ao próximo.
Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Através de Moisés, né, do decálogo, dos 10 mandamentos, que foi escrito na pedra, que veio colocar Deus como Pai, né, Deus como Criador, e não como era antes, que eles acreditavam em vários deuses. Né? Aí, através das leis mosaicas, é que vieram o entendimento de um Deus único. Porque até então, quem se colocava e se entendia um Deus único, guardava para si mesmo e não se expunha. Por quê? Porque eram julgados, né? Porque até então, ser cristão, até essa época, através que Jesus veio na terra e falou de Deus como Pai, né? Como temos que amar a Deus acima de todas as coisas, como sendo o Criador, como sendo o Pai, muitas pessoas, né, sofreram porque falavam de Jesus. Então, hoje, nós não temos essa dificuldade. Hoje a dificuldade de falar de Jesus é só nossa, porque precisamos nos libertar do nosso egoísmo e nos colocar na condição de irmãos. E nos colocar na condição, né, de necessitados, que um precisa do outro. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, divididos pelas seitas, a própria incredulidade de havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e os sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Quando Jesus veio à terra, né? Jesus, nosso irmão maior, de uma evolução grande, que se colocou à disposição de vir à terra, porque naquela época o mal chegara ao cúmulo, né? O mal estava dominando. E Jesus veio, né, através da sua mansuetude, através da sua paz, demonstrar em atitudes como deveria se comportar todos as pessoas da época e nós hoje, porque a lei de Jesus, as normas de Jesus, ele demonstrou com paz, com amor, com mansuetude. E a gente ainda não conseguiu demonstrar ou colocar em prática o que Jesus colocou para a gente, demonstrando de si mesmo. Aí ele fala, né?
que, infelizmente, ali, o que aconteceu, né? Ele foi sacrificado, todos nós sabemos, né? Que os homens, né, colocaram Jesus numa cruz. E Jesus, na cruz, pediram perdão por todos nós. Então, Jesus demonstrou, na prática, que o perdão é incondicional, independente do outro, né, dele ter nos ferido ou de nós os termos feridos. Um deve se perdoar mutuamente. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e o segundo pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isto, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Aqui, gente, ele fala que a responsabilidade, né, não era de um nem do outro, né? Coube principalmente a um, coube principalmente ao outro, no caso, na época, os fariseus e aos saduceus. Mas e hoje? A responsabilidade cabe a quem? A responsabilidade dessa tarefa quer fazer a vontade de Deus, quer fazer o que exemplificou Jesus para nós. A responsabilidade é individual. É de cada um de nós, pois nós somos responsáveis por todas as atitudes, por todos os atos que nós fazemos para conosco e para com o próximo. Então, essa responsabilidade, praticar essa lei segundo o Espírito eterno que somos, pois essa oportunidade de reencarnação, ela passa muito rápido. Somos espíritos antigos. Ainda permanecemos na dificuldade, no erro. Mas neste momento, Jesus, através dessa parábola, desse evangelho aqui, ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, não adianta ficar sentado, ficar, né, olhando a banda passar no dito popular, olhando as dificuldades através da televisão. É necessário que tenhamos ação, que tenhamos boa vontade para se colocar no trabalho, como foi dito no Evangelho, né? Não vamos visitar as pessoas que estão, né, com Covid, mas vamos fazer uma prece, vamos ligar para a pessoa, porque através do telefone não vai passar, né, nenhum vírus, não através de uma ligação. Então, gente, as oportunidades, elas coloquem o nome no caderno de preces na casa espírita onde frequentam, façam suas orações em silêncio no seu quarto. Então, vamos nos colocar com um pensamento positivo, vamos melhorar a vibração, eliminar o medo e colocar a fé, né? Ter fé, ter confiança, apesar das nossas dificuldades. Então, qualquer dúvida, né, quiser comentar sobre esse trecho,
coloque nos comentários. Que Jesus possa nos abençoar.